Boa tarde, professor Kleber. Nós do grupo C ficamos com o tema verbo. E os participantes somos eu, Joana Jamile, Luca Pietro, Jefferson Gonçalves, Gustavo Batista, Cássia Beatriz, Fabrício Babino, Itanã Lima, Luciano Santos, Davi Clavert, Janderson Ribeiro e Ellen Gabriela. E meus colegas vão falar um pouco sobre os verbos. Oi, vou falar um pouco sobre o que é verbo. O verbo é a classe de palavras que exprime ação, estado, mudança de estado, fenômeno da natureza e possui inúmeras flexões, de modo que a sua conjugação é feita mediante as variações de pessoa, número, tempo, modo, voz e aspecto. O verbo apresenta flexão de número quando indica o singular em sua forma. Aparece no singular quando se referem a uma única pessoa, como eu corro, ela corre, e no plural quando é mais de uma pessoa, como nós corremos, eles correm. Logo, os verbos se flexionam em número singular ou plural, e pessoa em primeiro, segundo e terceiro. A estrutura do mesmo é formada por 3 elementos que são eles: a radical, vogal temática e desinências. Característica do verbo. O verbo é a palavra que indica ação, movimento, estado ou fenômeno meteorológico. Pode sofrer variações de acordo com suas reflexões. O verbo possui as reflexões de modo, indicativo, substantivo e imperativo, tempo, presente, pretérito e futuro, número e pessoas, singular e plural, e voz, ativa, passiva e reflexiva. O verbo também indica acontecimentos representados no tempo, como uma ação, um estado, um processo ou um fenômeno. Os verbos flexionam-se em um número, em pessoas, modo, tempo, aspecto. Reflexão do verbo. Quem fala eu, nós. Quem se fala tu, vós. De quem se fala ele e eles. Meu nome é Gustavo, eu vou falar sobre o verbo. O verbo é uma palavra com origem no termo, em latim. Verbum, que significa palavra. Na gramática da língua portuguesa, design a classe de palavras que indicam ação, uma situação ou mudança de estado. Os verbos podem ser flexionados em pessoa, primária, secundária e terceira, número, singular ou plural. No modo indicativo, temos o subjuntivo, imperativo e indicativo. Tempo, presente, pretérito e perfeito. Pretérito imperfeito. Pretérito mais que perfeito. Futuro do presente, futuro do pretérito. E voz ativa, passiva ou flexível. Verbos regulares. Verbos regulares são os verbos que, ao serem conjugados, não sofrem modificação em seu radical e mantêm a mesma desinência do verbo paradigma, ou seja, acabado em A. Primeira conjunção, segunda conjunção e terceira conjunção. Já os verbos irregulares apresentam alteração no seu radical durante a conjunção, desinência diferente do verbo paradigma. Radical é a parte principal das palavras onde reside seu significado. Assim, e o radical do verbo. Canta, por exemplo. Desinência. Desinência é a parte final da palavra e, no caso dos verbos, indica número singular ou plural, pessoa primeira, segunda ou terceira, modo indicativo, substantivo ou imperativo, e tempo. Verbos irregulares são aqueles que apresentam algumas formas
conjugadas de maneiras diferentes de conjunção, considerada padrão. A dos verbos regulares. Essa mudança pode ocorrer no radical das palavras ou na flexão. A morfologia é o estudo a respeito da estrutura de formações e classificações das palavras. Estudar morfologia significa estudar isoladamente as classes de palavras, diferentemente da síntese, que trata do estudo das funções das palavras na oração. Com as restantes classes de palavras, das quais cotidianamente nos servimos rumo à materialização do nosso discurso nas mais diversas situações comunicativas. A classe que ora figura em oração traduz por excelência sua significativa importância, pois é um tomo dela que se organiza as orações e os períodos, implicitando assim na efetiva estrutura do pensamento. Diga-se de passagem, o verbo constitui uma classe um tanto complexa, que, assim como as demais, se reveste de inúmeros traços peculiares. Para tanto conhecê-los e torná-los práticos, revela, sobretudo, os indícios do aprimoramento de uma competência linguística devidamente satisfatória. Eu vou falar sobre os efeitos de sentido do verbo. Efeitos de sentido são possibilidades de expressão escolhidas pelo emissor de acordo com a intenção comunicativa. Eles podem ser duplo sentido, ambiguidade, ironia e humor. Esses recursos são chamados de efeitos de sentido e podem ser construídos por meio de duplo sentido, da ambiguidade, da ironia e do humor. Eu vou explicar cada um, né? Ambiguidade, ironia e humor. Bem detalhado. A ambiguidade é um recurso que é utilizado na maioria das vezes sem que haja uma intenção. Trata-se de uma determinação de sentido que palavras e expressões carregam, dificultando a compreensão e enunciando, e por isso seu uso deve ser evitado. E vou falar sobre a ironia também. Outro efeito de sentido muito comum é a ironia, que consiste da utilização de determinada palavra ou expressão, que em um ou outro contexto diferente do usual, ganha um novo sentido, gerando o efeito de humor. E eu vou falar agora, né, sobre o humor. Nesse caso, é muito comum a utilização de situações que pareçam cômicas ou surpreendentes para provocar o efeito de humor. Classificação dos verbos. Para cada conjugação, existe um modelo que indica as formas que as flexões verbais devem assumir na conjugação. Portanto, esse modelo é chamado paradigma. De acordo com a relação que os verbos estabelecem com os paradigmas, eles podem ser classificados em regulares, irregulares, defectivos e abundantes. O que é conjugação verbal? Conjugação verbal é a disposição de todas as formas que ele pode assumir do ser flexionado de acordo com diferentes modos, tempos de pessoas, números e vozes. O verbo é classificado em 4 temas diferentes. Dentre eles estão escritos o modo, o tempo, número e pessoa e a voz. O modo pode ser diferenciado em 3 formas diferentes, sendo ela representada o modo indicativo, subjuntivo e imperativo. O tempo também tem 3 formas de se diferenciar, sendo ele o presente, pretérito e o futuro. Número e pessoa podem ser divididos em 2 partes, singular e plural. E a voz pode ser classificada em 3 formas, ativa, passiva e reflexiva. Aumentando a Lima, eu vou falar das referências do nosso trabalho do webinário. Bichara, Evanildo, Gramática Escolar da Língua Portuguesa, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 2010. Ensino da Gramática, Opressão ou Liberdade, São Paulo, Prática, 1995. Faraco e Moura, Gramática, 19ª edição, de São Paulo, Editora Ática, 2005. Nicola, José de Ulisses Infante, Gramática Contemporânea da Língua Portuguesa, 15ª edição, de São Paulo, Editora Spione, de 2004. Silva, Ivone Ribeiro, 7. Maria das Graças, Trabalha,
Márcia Antônio de Barros, Maria do Rosário. Português, Trilhas e Tramas, segunda edição, São Paulo, 2006. Viana, Chico, Tópicos de Gramática, a segunda edição, João Pessoa, Paraíba, editora de Ideia, 2017. Website www.souportugues.com.br, 17 de maio de 2021. Bom, meu nome é Ellen e eu vou falar as fontes que foram utilizadas para nós concluirmos o nosso trabalho, que foram os sites Mundo Educação, o site português.com.br, o site Todo o Verbo e o site blogdoenem.com.br.